Deus é bom, amém? Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Tem crente feliz aqui essa manhã? Ô, glória! Já cumprimentou aí com a graça e com a paz esse irmão lindo aí do seu lado? Ah não, pastor, ele não é lindo. Irmãos, estamos em um ambiente de fé, aleluia! Glória a Deus! Então dá lugar, fala para ele, estou feliz de te ver essa manhã, fala para ele. Glória a Deus! Quero entrar na palavra, mas antes vamos orar. Se você pode, curve sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, eis-nos aqui, a sua igreja, Senhor. Vem e toma este lugar, Jesus. Faz aquilo que somente o Senhor pode fazer em nosso meio. Te damos liberdade agora, Espírito Santo de Deus. Fala que o teu povo ouve, que a tua santa e a poderosa palavra venha nos transformar essa manhã. Que a tua palavra, Senhor, venha nos confrontar, venha nos constranger para a glória do teu nome, Jesus. Que não venhamos, Pai, sair dessas quatro paredes, que não venhamos sair por aquela porta da mesma forma que entramos, Jesus. Que não seja aquilo que a minha voz pode fazer, porque ela apenas conduz a palavra até o ouvido, Senhor. Mas que o teu Espírito venha conduzir até o coração, e o Senhor venha fazer, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer essa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, base. Hoje é um domingo que nós tivemos e ainda teremos batismo para a glória de Deus, e eu confesso para vocês, é lindo ver irmãos, ver irmãs morrendo para esse mundo e nascendo de novo em Cristo, através da representação do batismo. Pois em Cristo, de fato, nós encontramos uma nova vida, amém, irmãos? Em Cristo nós temos uma nova história, nós conseguimos viver um recomeço, amém ou não amém? Amém. Mas existe algo que é muito difícil a gente lidar. O que, pastor? Lidar com o passado. O passado é algo complicado, quantos conseguem me entender? O passado é algo muito delicado, irmãos. Alguns sermões atrás eu estava pregando sobre Jacó, e você lembra? Jacó, lá na frente, ele se tornou o Israel. Ele teve a sua identidade mudada, ele teve o seu nome mudado, ele teve a sua história mudada, mas a marca do passado de um homem enganador ainda mantinha nele, porque o passado não dá para mudar. Nós conhecemos também, estudamos um pouco mais atrás, Davi, ele foi perdoado, ele se arrependeu daquela situação com Batseba, mas você sabe que o passado de um homem que adulterou e assassinou o homem da qual a mulher que ele estava, aquilo não apagou da imagem de Davi. Aquele passado ainda esteve presente, por mais que quando nós somos encontrados pelo Senhor, irmão, todas as vezes que o Senhor encontra um homem ou uma mulher e nós recebemos uma nova vida, nós precisamos lidar com o passado, e isso não é fácil. Não é fácil. Quantos conseguem entender que as coisas são difíceis? A história que nós temos antes de sermos encontrados pelo Senhor. Talvez se nós tivéssemos uma borracha e pudéssemos apagar algumas atitudes que nós tivemos, algumas coisas que nós vivemos no nosso passado, quantos gostariam de usar uma borracha como essa? Glória a Deus, uma boa parte, fico feliz de eu não ser um homem sozinho nesse sentido. Eu sei que o nosso passado, ele foi muito importante, ele foi crucial para formar o homem e a mulher que nós somos hoje no presente. O passado, ele foi muito importante, mas existem coisas que a gente fez, coisas que a gente viveu, que nós não gostamos de lembrar, não gostamos de trazer à memória, sim ou não? Tem coisa que infelizmente aconteceu, mas não tem o que fazer. Mas na vida nós precisamos aprender uma coisa. O que, pastor? Nós precisamos aprender a viver com essas dores. Precisamos saber aprender a viver com as ofensas do passado, com as dores do passado, pois somente em Jesus nós encontramos resposta para muitas soluções do nosso passado. Somente em Jesus nós conseguimos encontrar uma resposta para tudo aquilo que nós vivemos um dia. Porque foi exclusivamente a obra de Cristo, irmão, que ela uniu um pecador com um Deus santo. Foi a obra de Cristo que ela conseguiu unir o ofensor com o ofendido. E o nosso passado muitas vezes nos magoa ou nos fere, porque nós passamos por ofensas, por dores, por mágoas. E nós precisamos lembrar que Evangelho, irmão, assim como o nosso Deus, como o nosso Senhor e Salvador, Ele não fica se lembrando dos nossos pecados que são confessados e arrependidos. O Senhor não fica lembrando,
nós como discípulos de Cristo, nós precisamos também, irmão, entender que nós não podemos ficar lembrando dos pecados, dos erros, das falhas dos nossos irmãos também, amém ou não amém? Precisamos saber lidar com o nosso passado e com o passado das pessoas. Na oração do Pai Nosso, nós vamos ler juntos, se você puder, abre comigo a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos, e ele dá um modelo ali de oração, nós não iremos ler a oração inteira, mas eu quero te chamar a atenção a um detalhe específico. Abre aí Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus diz: orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Versículo 12. Perdoe as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Sabe, irmão, hoje nós falaremos sobre perdão. Hoje o sermão dessa manhã, do dia de hoje, é sobre perdão, pois eu sinto que é algo que nós precisamos fazer mais. Talvez você vai se identificar muito com esse sermão, porque de fato o perdão, quando ele é olhado por uma ótica de receber, quando é olhado por uma ótica do terceiro, é muito fácil a gente lidar com ele. Mas quando o perdão ele se trata de nós pedirmos perdão, ou de nós liberarmos perdão a pessoas que um dia nos ofenderam, aí a história muda. A história muda porque, infelizmente, nós somos uma geração, um povo, que recebeu um grande perdão de Deus. Uma grande dívida foi paga por Jesus. Um grande perdão foi encontrado ao nosso favor. Mas nós temos dificuldade de perdoar pessoas que estão ao nosso lado. Nós temos dificuldade de demonstrar misericórdia com pessoas que estão próximas de nós. Sabe, irmão, muitas vezes a gente vive como aqueles dois homens da parábola. Jesus ele conta uma parábola um dia. Um dia ele disse que existiam dois servos e os caras deviam. E aí um foi falar lá com o cara que ele devia, falou: mano, tô devendo, tô sofrendo, não tenho como pagar, tá ruim. E ali o seu senhor tem misericórdia com ele, fala: mano, tá pago a dívida, fica em paz, não precisa me pagar não, vive sua vida e vida que segue. E ali aquele cara falou: meu Deus, a dívida foi paga, como saiu feliz? Saindo fora ele encontrou um cara que estava devendo ele. Esse cara que estava devendo ele chegou e o cara falou: pelo amor de Deus, eu não tenho como pagar, estou sofrendo, está difícil as coisas, não tenho o que eu fazer. E aquele servo que havia recebido misericórdia, na mesma hora, ele fala para aquele conservo ali, para aquele homem que devia para ele: não interessa, cada um com seus problemas, segura o seu rojão, você vai preso e vai ter que me pagar. E ali Jesus ele apresenta a parábola dizendo: servo mau, o perdão que você recebeu, a misericórdia que você recebeu, você não conseguiu derramar para o próximo. Você não conseguiu ajudar a pessoa que estava próxima de você. Você encontrou um cara que carecia da mesma misericórdia, muito menor daquela que eu te dei, e você não conseguiu demonstrar. Faz sentido? Que muitas vezes a nossa vida a gente conduz assim. Está no começo do sermão ainda, irmão, mas eu tenho certeza que só com essa breve introdução, o Espírito Santo já está trazendo diversas pessoas e situações ao seu coração, que você ainda guarda coisas, que você ainda tem ressentimento, que se você trombar num restaurante ou em algum lugar, existe algo dentro do coração que te fere, que você não consegue mais estar em paz. Diversos episódios que você ainda sofre por não conseguir perdoar, por não conseguir passar uma folha para frente. O Senhor quer resolver isso hoje em nome de Jesus, diga amém. Glória a Deus. Saiba que o meu objetivo essa manhã, meu irmão, não é aqui minimizar a sua dor, jamais. Mas eu preciso, em nome de Jesus, ser boca de Deus para falar para você: perdoe, perdoe, libere isso em nome de Jesus. Eu não sei o que tanto você segura, mas que em nome de Jesus hoje você pare de reter esse perdão, você pare de segurar, porque quem está adoecendo é você, quem está ficando mal é você. Eu não sei quem é você, mas você não precisa nem me dizer, irmão, porque eu sei o quão difícil é pedir perdão e perdoar pessoas que nos ofenderam. Eu sei como é difícil isso na prática, mas a minha missão hoje é te encorajar, a se libertar disso, a se encorajar de fato e conseguir sair desse cenário, por mais difícil que seja, por mais cabuloso possa ser o que a pessoa fez com você, por mais difícil e doloroso, eu quero que você, primeiramente, consiga lembrar: evangelho, irmão, não é sobre facilidade, evangelho é sobre obediência.
Aqueles que te prometeram, vem para Jesus e tudo vai dar certo, são mentirosos, nem entenderam o que é o Evangelho. Evangelho é, vem para Jesus e em cima de todas as aflições, porque muitos dias virão dias de aflições, virão dias de problemas, mas Jesus ele diz, tenham bom ânimo, confiam porque eu venci o mundo e vocês se estiverem comigo, vencerão também. Esse é o Evangelho, não é uma isenção de problemas, mas é uma certeza que o nosso Deus está acima de todos os problemas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então que em nome de Jesus você entenda que da mesma forma que nós recebemos um perdão de Deus, da mesma forma que nós queremos no grande dia nos encontrar com o nosso Senhor e receber está perdoado, está pago, entre para o gozo do seu Senhor, a minha misericórdia te alcançou, eu e você somos convidados a da mesma forma perdoar pessoas, eu e você precisamos ter misericórdia com pessoas também. Talvez você possa pensar, pastor, mas você não sabe, mano, o que eu passei, você não sabe a história que eu tenho, você não sabe quão complicada é a minha vida. Irmão, realmente eu não sei, e sinceramente, nem estou afim da gente criar aqui uma competição de quem tem a história mais triste. Não é essa a ideia, mas de uma coisa eu sei, ou melhor, eu conheço uma situação que era muito complicada de verdade, muito delicada de verdade, e essa eu conheço bem. Sabe qual foi? Os nossos pecados ofenderam a santidade de Deus. Os nossos pecados nos distanciaram de Deus. Os nossos pecados nos removeu da glória de Deus, irmão. Isso era uma situação muito complicada. Isso era uma situação muito delicada para resolver. Mas Jesus já deu um jeito nela, irmão. Jesus já resolveu ela e a partir daquilo que Ele conquistou naquela cruz, agora nós somos reconectados. Então eu não sei, irmão, qual é a situação que você vive, ou o que você passou, ou quão complicado é esse cenário, mas eu tenho certeza, irmão, que o mesmo Jesus que resolveu essa situação complicadíssima, Ele é poderoso para resolver também e trazer paz no seu coração, trazer tranquilidade para o seu coração. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Esse mesmo Jesus que nos reconectou com o Pai, Ele é poderoso para guiar os nossos corações e fazer muitas vezes a gente não vai voltar a ser os melhores amigos. Talvez esse relacionamento seu não vai voltar a ser como foi um dia, mas ele não pode doer mais, ele não pode ferir mais, ele não pode mais tirar a sua paz do jeito que tira, ele não pode mudar o seu humor quando você encontra essa pessoa. Essa situação não pode acontecer, irmão. Sabe, o perdão é algo, irmão, muito delicado. Como eu disse, olhar para ele de uma ótica de terceiro, a gente sempre fala, meu, você tem que perdoar. Pô, você tem que passar uma bola para frente. É top, é fácil falar sobre isso. Mas quando nós estamos na posição, irmão, de ter que entregar, a história muda. Eu quero contextualizar com você a história do apóstolo Paulo, para você entender o que de fato é o perdão do Evangelho. O que de fato é o perdão. Então, primeiramente, quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, irmão, em resumo e de forma prática, ele foi um bichão da sua época. O cara era embaçado demais, irmão. O cara tinha um histórico, um currículo muito pancada. Ele era um cara diferenciado. O apóstolo Paulo, ele foi circuncidado no 8º dia. O apóstolo Paulo, ele era israelita, da tribo de Benjamim. Ele tinha sangue hebreu. Ele era fariseu, assim, fanático. Em Atos capítulo 22, você vai ver depois, o Lucas, o escritor, médico, ele relata que Paulo, ele estudou com Gamaliel. Ele foi discípulo, ele foi aluno de Gamaliel. Talvez você me pergunte, falando, pastor, e daí? Quem é esse tal de Gamaliel? Irmão, Gamaliel foi um judeu muito conhecido na época. Ele era um cara muito respeitado e influente na sua época. Ele foi um grande mestre, muito respeitado, membro do Sinédrio, um judeu muito importante. Ele era muito rigoroso com as sagradas escrituras. Era aquele cara muito rigoroso na lei. Esse era Gamaliel. E só para você entender uma aspas aqui, para você estudar com um rabino, não só com Gamaliel, mas com qualquer um, não era simplesmente, eu vou ali aplicar. Não, vai ter um vestibulinho com o rabino X, eu vou ir lá ver se eu consigo. Não, irmão, esquece isso. Com o rabino não era assim, rabinos são mestres. Eles são aqueles que chamam os seus discípulos. Eles são aqueles que selecionam aqueles que eles querem passar o seu conhecimento. E claro, sempre os melhores. Por isso que você vê na história do Evangelho, muitos mestres recriminavam a Jesus, querendo desqualificar ele, dizendo assim, Jesus, você disse ser mestre, mas esses caras tudo desqualificado que você escolheu, esses caras tudo nem A com B,
tudo à esquerda, tudo torto, os caras não são nem conhecem, tudo iletrado, bando de improvável. Enfim, essa era a briga, porque os mestres, os rabinos queriam ter os melhores, eram os melhores discípulos que eles queriam formar. Então para Gamaliel, que era um cara muito respeitado na época, chamar Paulo, isso mostra que Paulo não era qualquer um. Paulo foi um menino que ele foi muito aplicado e dedicado no evangelho, na lei, nas escrituras sagradas da época. Ele era um cara que foi preparado para viver o ministério. Sabe aquele menino que é preparado para viver aquilo? Estudou, andou nos caminhos, vem de uma família, já vem de uma história, de uma cultura onde está tudo caminhando. Essa é a história de Paulo. Paulo, ele amava tanto as escrituras, ele tinha tanto amor pela palavra, que você conhece a história, eu estou pregando para crente, amém, irmão? Então Paulo, ele amava tanto as escrituras, que no começo da sua história ele era o quê? Ele era um perseguidor de pessoas. Ele perseguia as pessoas que não compactuavam da mesma fé que ele. Ele amava tanto aquilo que ele acreditava, ele tinha tanta fé naquilo, que ele perseguia todo mundo que estava contra. Talvez você pode me dizer ou pensar, pastor, mas perseguir é demais, perseguir pessoas. Irmão, escuta uma coisa, eu também acho perseguir é demais, mas assim, essa semana eu assisti um podcast de um muçulmano libanês que se converteu ao evangelho. Irmão, o cara ali falou coisas que mexeu demais com o meu coração. Aí, a respeito dessa perseguição, ele disse que assim, o fato de... Ele explicou, né? Esse muçulmano, ele explicou o que de fato passa na cabeça de um perseguidor, desses caras que fazem essas atitudes até terroristas, porque ele de fato ele foi esse cara no passado. Então ele estava ali no podcast explicando para os caras, e sabe o que é engraçado, irmãos? Ou engraçado não, o que nos constrange como cristãos. Aquele homem, ele diz que os caras que perseguem não é contra pessoas, eles não perseguem contra um povo específico, mas sim eles estão fazendo aquilo por uma atitude de zelo, por uma atitude de reverência na fé que eles acreditam. Eles entendem que a caminhada de fé deles, eles precisam ter essa conduta. É como se eles estivessem defendendo a fé deles. Eles perseguem porque eles estão defendendo a religião deles. E um fato de defesa é o quê? Eu preciso me posicionar contra aqueles que não estão a favor. Eu amo tanto isso que eu acredito, que eu preciso estar posicionado. Eu preciso estar de frente a essa situação. Um jihad, ele fala, jihad é aqueles caras que colocam bomba no corpo. Um jihad, de fato, não é um cara que tem ódio de um povo, mas é um cara que tem um amor pela missão. E o cara contando ali a história, ele falando, nos filmes ocidentais, diz que é sorteio que faz para ver quem é que vai colocar bomba e vai ter que ir. Na prática, não é sorteio, a gente briga para ver quem vai ser o voluntário, porque todo mundo quer ser, todo mundo quer estar na linha de frente, porque para nós, ele dizendo, é uma honra se encontrar com o nosso Deus vivo, é uma honra se sacrificar pela missão, é uma honra viver por essa causa. Eu quero me sacrificar em prol daquilo que eu creio. Olha um muçulmano falando, o cara falando a cabeça que eles têm, na cabeça deles, eu quero ser bem visto pelo Senhor, eu me entreguei, eu me sacrifiquei pela obra. Sabe, irmão, para eles esse é o melhor momento. Ele dizendo, muitos se chocam quando acontece. Ele diz no episódio que ele já vestiu o colete. Ele falou, eu já fui, e eu me frustrei por muito tempo, porque o colete não explodiu, o colete não foi, e eu apertava e não ia, e eu comecei a ir correndo em direção aos caras da guerra, e ninguém conseguiu acertar um tiro, todo mundo fugiu, bando de covarde, e eu fiquei frustrado, porque eu queria morrer em prol da minha causa. E aí o pastor que estava conduzindo aquele podcast, ele fala, cara, é porque Deus tinha essa missão mesmo. Ele falou, louvado é o nome do Senhor que Ele me encontrou, porque naquele dia, o meu desejo era me encontrar com o Deus que eu acreditava, que eu tinha idealizado. E eu quero te chamar a sua atenção, irmão, esquece um pouco a ignorância dessas atitudes malucas, claro, de todo esse entendimento equivocado que eles têm, mas eu quero te chamar a atenção, olha a fé que esses caras têm. Você consegue ver a fé que esses caras têm? A devoção, o amor, o zelo que eles têm, irmão? É uma vida que eles carregam em prol de uma verdade, de uma missão, de fato naquilo que eles acreditam. Sabe de uma coisa, irmão? Hoje em dia, infelizmente, muito disso se perdeu no meio dos crentes.
esse amor pela missão, esse amor pela causa, se perdeu no meio dos crentes, irmão. Nós vivemos em um tempo onde crente não ora, onde crente não lê Bíblia, onde crente não jejua, está sempre esperando uma convocação pastoral, nunca faz um jejum, nunca se posiciona diante de Deus. Nós vivemos em um tempo onde nunca as pessoas querem se comprometer com a obra, com a missão de verdade, e investir o seu tempo, o seu talento, não somente os seus recursos, o seu dinheiro, mas se envolver de forma física. Muitas pessoas têm diversas ideias, mas não têm a disposição. Estava com o irmão essa semana, nós estávamos trocando ideia a respeito disso. Não tem a disposição de fazer, porque nós vivemos um tempo onde muitos frequentam igrejas no domingo, mas na segunda-feira estão afundados em seus pecados, em suas pornografias, em suas mentiras, em suas traições. Muitos vivem assim. Muitos estão num domingo numa igreja e na segunda afundado no pecado, afundado na carne. E a análise, irmão, que eu faço da igreja é: se o mínimo não é feito, se o mínimo não é buscado, se de uma forma micro, se o micro está sendo negligenciado, irmão, como vai viver o muito? Se o micro não acontece, imagina o macro. Imagina o macro, irmão. Como vamos esperar um avivamento de um povo sem comprometimento, de um povo que não tem um compromisso com uma missão, compromisso com o Senhor? Sabe, irmão, eu creio que talvez essa seja a resposta do porquê nós não vemos tantos sinais e maravilhas como no tempo bíblico. Por que não acontece tantos sinais e maravilhas no meio da igreja como antes, nos dias atuais? Ah, por que, pastor? Deus mudou? Não, irmão, Deus continua poderoso, Deus continua disponível. O crente mudou. O crente mudou, irmão. Que em nome de Jesus, igreja, que hoje você venha a ser constrangido em amor por essa mensagem. Que hoje você venha voltar a queimar em nome de Jesus, irmão. Que o Espírito Santo venha acender um fogo em seu coração, assim como nós louvamos aqui mais cedo. Que um fogo venha arder no seu coração em nome de Jesus. Dá um amém em nome de Jesus, irmão. Mas voltando então, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo foi um grande homem, ele tinha esse currículo top, ele teve esse passado complicado. Ele teve essas coisas bem desagradáveis da sua história também. Ele teve essa situação bem delicada em resposta a um amor que ele acreditava. Talvez você fale, o que, pastor, de tão desagradável? Irmão, o apóstolo Paulo não só perseguiu muito crente, ele matou muito crente. Ele foi participante por prender muitos crentes. A Bíblia diz que o justo Estevão, ele foi morto a pedradas, e o jovem Saulo estava ali, de frente, saboreando, assistindo tudo aquilo. Sabe, irmão, essa foi a história do apóstolo Paulo. Esse era o passado que ele tinha. Após ele converter, após ele ser o homem que ele se tornou, e um grande santo de Deus, irmão, ele precisou lidar com esse passado, porque o passado não mudou. Não só mudou, como o Senhor fez questão de fazer com que tivesse escrito nas Sagradas Escrituras. Não só o Lucas, o parceiro dele, Lucas, o médico, relatou tudo isso de como ele era antes. Porque evangelho não é algo que nos esconde, irmão. Evangelho é algo que nos deixa de forma transparente. Não existe uma vida oculta. Por isso que esse grande homem, esse grande santo de Deus, ele teve que aprender a lidar com o passado que ele teve. Ele precisou lidar com essa situação que ele um dia escolheu caminhar. E isso não é fácil, irmão. Não é fácil nem para ele, e deixa eu te falar, nem para as pessoas que andam ao lado dele também. Como que é lidar com um cara desse? Quantos conseguem entender que é difícil? É difícil ser amigo de quem? Do Paulo. Que Paulo? Aquele lá? Hoje é o apóstolo Paulo. Mas e na época, no dia, na timeline acontecendo, irmão? Nos dias acontecendo, é muito difícil. Talvez, sabe, você conhece essa história, mas eu quero que você entenda a dimensão dessa situação que o apóstolo Paulo passou. Porque assim você talvez pare de ser tanto vítima das coisas. Aleluia, amém? Você vai ver que a vida de ninguém é fácil, irmão. Então eu quero contextualizar o que esse cara passou e o que o perdão somente do Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Antigamente o cara chamava Saulo, era perseguidor. No início ele colava nos raízes. O Saulo ele colava nos raízes, mas ele colava o quê? Para perseguir, torturar, matar os crentes. Esse era o Saulo. Ele colava nos raízes. E o histórico do Saulo era pesado, irmão.
O histórico do Saulo, no Raízes do Aldair, lá de segunda-feira, ele já tinha colado lá, já tinha pego 4, mais 2 ele tinha matado. Esse era o histórico do Saulo. O da Carol, que acontece de quinta-feira, lá em Barueri, ele estava no radar. Ele colava também, ficava lá só de bituca e perseguia. Lá ele tinha conseguido capturar 3 e matou 1. Esse era o histórico dele. Só que um belo dia, esse Saulo, ele entrou na base. Ele entrou na base e ele viu a Samantinha cantando aqui, irmão. Aquilo que parecia impossível. Ele entrou e ele começou a cair em lágrimas. Ele viu que aquilo que parecia não ter saída, a história dele mudou. E ele confessa o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Aquele Saulo no caminho de Damasco, as escamas caem dos olhos e ele abre para um novo caminho, uma nova ideia. A cabeça daquele cara mudou. Então, de matador e perseguidor, o Saulo que matava e perseguia, agora ele virou o irmão Paulo da igreja. Ele virou o irmão Paulo. Glória a Deus, aleluia. E agora o irmão Paulo, como ele é tão apaixonado pela palavra, ele quer se envolver na igreja. Porque ele é apaixonado pela obra, então ele quer se envolver na comunidade. Só que agora ele teve os olhos abertos. Ele quer se envolver, ele não quer mais ser aquele cara que perseguia, ele quer ser o irmão, o que ajuda. Então agora ele decide ir no Raízes de novo. Só que agora, irmão, ele não quer mais perseguir ninguém, ele só quer cultuar. Só que é difícil, né? Quem queria receber o irmão Paulo no seu Raiz? Vai que o cara tem uma recaída, mata todo mundo, persegue, como é que faz? Quem que quer receber esse cara? Quem quer viver em comunidade com esse cara? Não, o cara se converteu agora, mas e aí, qual que é? Será que mudou mesmo? Será que ele não vai ter uma recaída? E se ele mata todo mundo aqui? E se ele mete o louco e prende todo mundo e é só uma arapuca para pegar todo mundo? E como é que faz? Ninguém, irmão. Ninguém quer cultuar com um cara desse. Você consegue ver como o passado é algo complicado? Você consegue ver como o passado é algo muito delicado? Mas a história vai continuar. A história vai continuar e vai falar que esse irmão Paulo, ele de fato se mostra que nasceu de novo. Ele mostra ser um crente de verdade. Um cara que está arrependido, aleluia. E começa a viver frutos disso tudo. E vamos lá, base. Todo mundo merece uma segunda chance, amém? Amém ou não amém? Todo mundo merece, então pronto. Ele recebeu a dele, aleluia, uma nova história, Deus tem para mim, glória a Deus. Só que aí um belo dia ele colou no Raízes do Renan, lá do Renan, e a rapaziada lá tudo da hora, um tempo gostoso, atmosfera maravilhosa, no meio da reunião do Raízes, irmão, uma irmã toma a palavra, e ela começa a orar, e a oração dessa irmã é assim: ó Senhor, que saudade eu estou do meu filho, do Estevão, aquele menino era uma bênção, aquele menino era tão especial, aquele menino tinha um futuro tão grande, e ele morreu a pedrada, Senhor. Que saudade eu estou do meu filho Estevão. E naquela sala de reunião, se encontra a mãe do falecido, e aquele que protagonizou tudo isso. Como lida com isso, igreja? Como que lida com isso, base? Hoje ele é um novo homem, hoje é um homem arrependido, hoje é um homem diferente, porque ele recebeu uma segunda chance, o Evangelho dá uma segunda chance, mas o passado dele foi complicado. O passado dele foi algo difícil, foi muito delicado, e por outro lado nós temos ali diante da congregação, uma mãe que perdeu o seu filho, e sente uma raiva misturada com um sentimento de vingança, querendo uma justiça. Você consegue enxergar a dimensão do problema, irmão? Você consegue enxergar a dimensão do problema? Por que eu te contei isso? Porque problemas assim, irmão, só o Evangelho consegue responder. É só o Evangelho de Cristo consegue resolver, irmão. São problemas como esse que é só o Evangelho. Somente se nós olharmos para Cristo, para Jesus, nós conseguimos entender essas coisas. Somente olhando para Jesus, nós conseguimos passar por cima dessas coisas. Somente olhando para o perdão que um dia nós recebemos do nosso Pai, irmão, que nós conseguimos olhar e encontrar condições de perdoar pessoas. Somente entendendo quão ruim e quão mal foi o que a gente fez diante do Pai, e mesmo assim Ele nos perdoou, que a gente consegue ter força para encontrar pessoas que fizeram coisas más e ruins para nós e também perdoar da mesma forma. Sabe, irmão, somente aquele que sabe do que foi de fato perdoado e poupado, consegue ser um perdoador de verdade. Somente esses, irmão. Se não é conversa para boi dormir, se não é miguezinho. E muitas vezes, igreja, a gente é muito infantil. A gente é muito infantil em nossas petições ao Senhor, porque a gente é bom para pedir tantas coisas.
quando na verdade nós não pedimos que Ele nos ajude a tratar as ofensas que nós temos no coração. E é só Ele que pode tratar isso. Nós somos ótimos para pedir dinheiro, nós somos ótimos para pedir bênção, nós somos ótimos para pedir uma casa nova, um carro novo, um bagulho, nós somos ótimos para tudo isso, mas nós não sabemos pedir para o Senhor que Ele tire as ofensas que nós temos guardadas, enraizadas no nosso coração, e é algo que só Ele pode fazer, irmão. Todo o dinheiro do mundo não consegue tirar uma ofensa do coração se não for o Senhor. Todo o dinheiro do mundo, irmão, você pode estar no melhor hotel, você pode estar vivendo a melhor fase da sua vida. Se você encontrar aquela pessoa, irmão, o dia fica mal. Tudo parece que fica mal. É só o Senhor que tem poder para fazer isso, igreja. Só Ele pode fazer. Tem coisa, irmão, que a gente consegue dar um jeito, mas existem outras que é só o Senhor Jesus. É só Ele que consegue limpar o coração. Vão ter certos detalhes, irmão, que é somente o Evangelho que vai resolver. Que em nome de Jesus, meu irmão, você venha ajustar as suas petições diante do Senhor. Que você venha pedir, Senhor, eu preciso que essas ofensas saiam do meu coração. Eu preciso que essas dores saiam da minha vida. Somente Jesus pode fazer, irmão. É somente Jesus que pode fazer. Você viu o problemão que esse cara tinha ali no começo da sua história, no começo do seu ministério. Somente Jesus pode fazer, irmão. Só o Evangelho pode mudar essa dor sua aí. É só o Evangelho, meu irmão, que pode remover essa ofensa que está guardada no seu coração há tantos anos, há tanto tempo, você nem lembrava mais. E aí talvez você fala, mano, e ele está tocando nesse assunto, está me machucando. Não, é que o Senhor quer tratar hoje. O Senhor quer te libertar hoje. Só o Evangelho pode... Irmão, só o Evangelho consegue explicar a atitude do menino Estevão morrendo, irmão. Não sei se você conhece a história, depois você lê na sua Bíblia, irmão. Ele estava morrendo a pedradas. Irmão, é só o Evangelho para explicar uma situação dessa. Um garoto, era um jovem, não tinha nem seus 20 anos. Um jovem levando pedrada, irmão, levando pedrada. E sabe o que ele diz? Como que um menino tem uma atitude dessa se não é o Evangelho, irmão? Aquele menino começa a gritar, pai, perdoe-os. Perdoe-os, pai, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha o grito desse Estevão, levando pedrada na cara, levando pedrada e dizendo, pai, perdoe-os. Perdoe-os, pai. Pai, não impute a eles esse pecado. Perdoe-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E nisso ele fica até morrer, irmão. Como que explica uma atitude dessa, igreja? Como que explica uma atitude dessa, irmão? É só o Evangelho, irmão. É só o Evangelho, irmão. Aquele garoto, com certeza, ele sabia de tudo que ele foi liberto. Ele sabia daquilo que ele foi perdoado. Só por isso ele conseguia dizer, Senhor, tenha misericórdia deles. Senhor, eles estão me matando, eu estou na glória contigo, Pai. E disso ninguém pode me tirar, disso ninguém pode roubar. Mas, Senhor, não impute a ele esse pecado. Não leve para um lugar de dor. Perdoe-os. Como explicar isso, irmão? Como explicar isso, igreja? Uma atitude como essa? Eu não sei o que te fizeram um dia, irmão. Ou o que você talvez fez a alguém. Mas grave isso, nada. Eu disse nada, igreja. Nada se compara, irmão. Nenhuma ofensa se compara com aquela que nós ofendemos o nosso Deus santo e poderoso, irmão. Nada se compara com o pecado que nós cometemos, irmão. E mesmo assim, diante de toda essa ofensa, base, o nosso Deus decidiu, através do Evangelho e da obra de Cristo, derramar misericórdia sobre a mim e sobre a sua vida. Mesmo assim, errando tanto como erramos todos os dias. 1 João capítulo 1, versículo 10, o apóstolo João, ele diz, se alguém disser que não tem pecado, faz Deus de mentiroso. Tenho certeza que ninguém aqui é louco para falar que Deus está mentindo. Nós todos os dias pecamos, todos os dias pisamos na bola, e todos os dias existe perdão. Todos os dias, irmão, existe misericórdia disponível para aqueles que se arrependem de fato. E por que muitas vezes nós não conseguimos fazer isso com as pessoas do nosso lado? Por que muitas vezes nós não conseguimos suportar as coisas? Nós deixamos o nosso ego falar mais alto, a nossa vaidade falar mais alto, o nosso orgulho falar mais alto. Sabe, irmão, o Senhor, Ele nos perdoa, irmão, para que eu e você possamos perdoar pessoas também. Eu e você precisamos ter atitude de misericórdia com pessoas, irmão. Por isso que Ele tem misericórdia comigo e com você, irmão. Que você seja um perdoador de pessoas. Que você não venha, irmão, deixar sua vergonha ou orgulho ser maior do que chegar numa pessoa e falar, me perdoa. Me desculpa,
eu vacilei com você, eu errei com você, me perdoa. Sabe, irmão, como temos dificuldade para fazer isso, igreja? O Evangelho de Cristo, irmão, é sobre perdão e remissão, não é sobre vingança e autojustificação não, irmão. Isso não é Evangelho de Jesus. Vingança e autojustificação não é Evangelho de Cristo, irmão. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai escrever em Romanos, capítulo 12, versículo 19, olha o que ele diz. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu, Senhor, me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor. Irmão, alguém entrou aqui para ouvir isso, não se vingue, pare com esse sentimento de vingança, o castigo, a justiça vem do Senhor, não é da sua mão, não é do seu jeito, larga isso hoje em nome de Jesus, libera esse perdão, tira essa mágoa, esse esgoto do coração essa manhã, irmão, se liberta disso em nome de Jesus. Ah, mas falaram isso, falaram aquilo, que o amor do Senhor seja maior por você, do que as palavras malditas que um dia liberaram a seu respeito, do que palavras um dia falaram ao seu filho, do que palavras um dia falaram à sua mãe, à sua avó, sei lá eu, qual é a ofensa que tem no seu coração, mas numa manhã como essa o Senhor está falando, eu quero te deixar limpo. Da mesma forma que homens e mulheres se batizaram nas águas do batismo hoje, existe uma igreja que precisa sair limpa, com o coração limpo deste lugar, irmão, com o coração limpo, que você tenha isso no seu coração, entenda, igreja, o nosso relacionamento com Deus, irmão, ele é sim, numa vertical, mas nós somos convidados a viver uma horizontal com nossos irmãos. Essa é a cruz, irmão, é um relacionamento vertical com o Senhor, recebendo o perdão do Senhor, recebendo as misericórdias do Senhor, mas também demonstrando ela de uma forma horizontal com os nossos irmãos, ajudando as pessoas, servindo uns aos outros. Eu não sei quem é você, mas a palavra para você essa manhã é, decida perdoar hoje, meu irmão, decida hoje se livrar dessa dor, se livrar desse peso, se livrar desse desconforto, deste fardo. Você sabe o que você tem carregado, por mais difícil que possa ser essa dor, que você decida hoje em nome de Jesus, irmão. O Evangelho é poderoso para te sarar, o Evangelho de Cristo é poderoso para curar suas emoções, para curar o seu coração, para curar sua autoestima, que em nome de Jesus, a palavra do mundo não venha a ser maior do que as palavras de Deus sobre a seu respeito, meu irmão. Talvez você é tão travado, tão paralisada, em viver, em romper alguns âmbitos, seja profissional, seja sentimental, porque um dia não deu certo, ou porque um dia uma pessoa lá atrás falou, sabe, irmão, esqueça o que o mundo um dia disse, guarde aquilo que Deus fala a seu respeito, irmão. Você é perdoado, meu irmão, você é perdoada, minha irmã, você é amado, você é guardado no Senhor, meu irmão. Dá um glória a Deus em nome de Jesus, irmão, esse é o nosso Deus. Guarde essas palavras de vida no seu coração, que hoje você venha largar em nome de Jesus toda ofensa que você tem retida. Descanse, descanse nessa verdade do perdão sobre a sua vida, meu irmão. Descanse. O sacrifício de Jesus, ele é suficiente, meu irmão. O sacrifício de Jesus é suficiente na sua vida. Que toda a culpa venha acabar hoje em nome de Jesus. Venha acabar hoje em nome de Jesus. Ontem eu estava celebrando um casamento pela manhã, e eu compartilhei com aquele casal de noivos. Falei para eles, eu falei, na vida 2, terão dias que vocês terão que demonstrar muito o amor de vocês. Vocês vão ter que demonstrar tanto que amam de fato um ao outro, que vocês vão precisar perdoar um ao outro. Porque vai ter um dia aí que um vai pisar na bola com o outro. Um vai dar mancada para o outro. E eu falei para eles, o perdão, casal, não é um sentimento que vocês vão ter que sentir, porque tem gente que vive assim. Quando eu sentir, eu vou ver se eu sinto alguma coisa para perdoar. Não, esquece isso, irmão. Perdão não é sentimento, igreja. Perdão é decisão. É decisão que nós tomamos. Eu decido perdoar. Se eu ficar esperando sentir, irmão, não é sentimento. Igreja, não é sentimento, irmão. É decisão. É decisão, igreja. Eu falei ontem para aquele casal. Ontem. Mas isso cabe muito bem com o nosso relacionamento com Deus, irmão. Vão ter dias, igreja. Vão ter momentos, base. Vão ter situações, igreja do Senhor, que a nossa vida com o Senhor nós vamos ter que demonstrar o quanto nós amamos, o quanto nós servimos, o quanto nós acreditamos na obra do Senhor, da forma que a gente consegue perdoar e ser misericordiosos com as pessoas. Vai ser dessa forma. Não vai ser com o dízimo que você dá. Não vai ser com todos os cultos que você aparece.
O demonstrar do quanto nós amamos esse Deus vai ser com a disposição que nós temos de perdoar pessoas. Vai ser com a disposição que nós temos de ser misericordiosos e acreditar em novas histórias, em novas chances. São nessas atitudes que nós demonstraremos de fato o quanto nós amamos o Senhor. Nós mostraremos o quanto nós entendemos o Evangelho, vivendo essa verdade, irmão. Tendo misericórdia e perdoando pessoas. Eu não sei quem é você. Talvez você está até visitando aqui e entrou para uma bomba dessa aqui. Mas saiba que o Senhor tinha um encontro marcado com você essa manhã. Você precisava estar aqui. Porque existem coisas dentro de você que não pode continuar do jeito que estão, irmão. E o mais lindo, sabe o que é o mais lindo, igreja? Que Deus nunca pede algo que Ele não esteve disposto a dar primeiro. Ele nunca requer algo de nós que Ele mesmo não tenha feito primeiro, irmão. Tanto naquela parábola, que primeiro o cara recebe o perdão e a misericórdia, depois ele é provado, como nas verdades do Evangelho, irmão. Ele primeiro nos perdoa dos nossos pecados, Ele primeiro tem misericórdia da tua igreja, para depois esperar que eu e você façamos igual com as pessoas. O mesmo perdão e misericórdia que recebemos de Deus, irmão, é esse que nós precisamos derramar para as pessoas. E eu confesso a vocês, irmão, dura demais essa mensagem. É dura demais, irmão, porque só quem foi ofendido sabe como é difícil perdoar. Só quem foi machucado sabe como é difícil perdoar e resolver as coisas. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas orgulhosas, que não sabem ir resolver problemas, porque, não, quem errou comigo foi ele. Não, quem errou comigo foi ela. Você passa por pessoas e atravessa a rua. Você passa por pessoas e vira a cara. Isso é uma atitude de um crente? Isso é a atitude de alguém que nasceu de novo, irmão? Sério? A oração do Pai Nosso que nós lemos é: Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu estou perdoando os outros. Irmão, se você não está perdoando os outros, vai dar ruim para o seu lado. Vai dar ruim para o seu lado, não vai ter perdão para você. Ah não, mas é uma ingrata aquela pessoa. Não diz respeito a ela, diz respeito a mim. Ó, vamos resolver essa situação? Me perdoa aí se eu fiz algo com você. Me desculpa se eu fiz algo com você, mas eu cansei de carregar isso. Eu não quero mais carregar essa dor. Eu libero hoje, eu quero estar em paz. Em outras palavras, muitas vezes, não quero nem ser seu amigo, não quero nem estar junto, mas quando eu te ver, eu não quero mais que doa. Eu quero que não sofrer mais, eu não quero mais ter rancor. Então aqui eu estou para te falar, me perdoa se eu fiz algo que não fez sentido para você. Sabe, irmão, infelizmente, dentro de todo aquele que é ofendido, sempre existe, sabe o quê? O que nos impede de perdoar? Um sentimento de vingança. É um sentimento de um desejo de reparo. Reparo no quê? A pessoa que nos ofendeu, ela tem que sentir meio que a dor que a gente passou um dia. Então é por isso que a gente não quer perdoar. Não, aquela pessoa fez eu passar por tudo isso, ela vai ter que sentir a mesma dor que um dia ela fez eu passar. E a gente fica retendo, sabe, igreja? Jesus está querendo te livrar isso essa manhã. Essa manhã o Senhor está querendo tirar de você esse peso. Ele preparou um culto como esse para te livrar desse fardo hoje. Que em nome de Jesus você venha responder esse sermão. Existe alívio a partir do seu perdão, irmão. Existe alívio. Resolva situações. Sabe, irmão, a maior tristeza que eu sinto no coração é em velório, quando você vai e você vê filhos lá, você vê parentes lá, chorando, clamando, de uma forma que você vê que aquilo não é somente um lamento, mas aquilo é um remorso, de coisas que não fez em vida, de coisas que o orgulho foi mais alto, de coisas que a vaidade foi mais alto, de coisas que o ego foi mais alto. Depois que morreu, irmão, só lamento, aí quer ficar chorando, quer ficar fazendo aquelas coroas absurdas, quer gastar todo o dinheiro do mundo. Não vai dar para resolver as coisas que você pode resolver hoje, de graça. É com uma ligação, é com um WhatsApp, é com um bater de palma. Fala: oi, posso só conversar com você? Só queria te falar uma coisa, não vou tomar 5 minutos. Me perdoa. Ó, eu te perdoo. Mesmo se você não entendeu, eu queria te falar, você me magoou muito. Você feriu muito. Você quebrou minha confiança. Eu confiava muito em você. Eu sempre quis te ajudar. Mas ó, quero te falar, eu te perdoo. Mesmo você não entendendo que você fez algo errado, eu preciso liberar o meu perdão hoje para você. Me perdoa. E eu te perdoo também, tá? Fique em paz. Talvez a pessoa nem vai te pedir perdão, mas o perdão não é sobre ela, irmão, é sobre você. É sobre você estar em paz. E para fechar esse sermão, Romanos 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz, e grave isso,
Todo crente precisa ter isso em mente. Romanos 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se você entende isso, você sabe, irmão, o pecado nos distanciou de Deus. O pecado criou uma barreira entre nós e Deus. E nós só conseguimos voltar e nos reconectar de novo ao Senhor através de uma ponte chamada Jesus e a sua obra. É somente através dele que nós conseguimos ser perdoados, amém? Através da obra dele nós recebemos o nosso perdão. Mas olha o que Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 26. Se vocês não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Fala para o seu irmão, se você não der, não vai receber. Fala para ele. Se você não está disposto a entregar o perdão, irmão, você não vai receber o seu. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo acha que perdão é sinônimo de fraqueza, né? É sinônimo de ser fraco, mas é o contrário, irmão. É o contrário, irmão. Perdão é sinônimo de força, irmão. Precisa ser muito forte para perdoar. Precisa ser muito homem para perdoar. Precisa ser muito mulher para saber perdoar, irmão. Por isso que o primeiro perdão, quem deu, foi o nosso Deus, o Todo-Poderoso, irmão. Por isso que perdão é sinônimo de força, não é sinônimo de fraqueza. Um homem que sabe pedir perdão, uma mulher que sabe pedir perdão, ela mostra que ela é forte. Ele mostra que ele é forte. Seja forte e corajoso essa manhã, em nome de Jesus, meu irmão. Assim como o nosso Senhor nos perdoou, que você também essa manhã venha sair daqui encorajado a perdoar pessoas para a glória de Deus, irmão. Que a história venha a ser mudada. Esse é o primeiro culto desse mês de outubro. Eu creio que é um mês, irmão, onde o Senhor vai querer movimentar coisas, mas coisas que precisam acontecer está dependendo de atitudes que você precisa tomar. Talvez a resposta, irmão, do milagre, da bênção que você tanto está pedindo para o Senhor, está nessas decisões que você nunca toma. Nesses amém, aleluia, vou fazer, sai daquela porta, continua tudo do mesmo jeito. Chega diante do problema, continua diante do mesmo jeito. Está nessas respostas talvez o seu milagre. Está a partir dessas respostas, que em nome de Jesus, você saia essa manhã daqui, de uma forma diferente, disposto a resolver as coisas para a glória de Deus, amém? Se coloque de pé então, que eu quero finalizar com você. E nós vamos orar na sequência. Preste atenção em uma coisa, e isso aqui é muito importante. Como eu falei agora no batismo, irmão, pela manhã, a guerra primeira travada é aqui, irmão, é na nossa mente, é na nossa cabeça. Como eu disse no batismo, irmão, a primeira luta que nós temos é no campo das ideias. As coisas primeiros vão acontecer de dentro, para depois você conseguir ver os frutos para fora. Primeiro você tem uma guerra interior. Primeiro você tem algo que você tem que travar dentro de você, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com os seus dilemas, para depois os frutos começarem a acontecer. Escute uma coisa, Apocalipse capítulo 13, diz que nos últimos tempos, todos receberão uma marca. Quem lembra dos lugares que a marca da besta vai ter a marca? Quem aqui lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra, aleluia? Haverão marcas na testa e na mão, é o que está escrito. Uns pensam que vai ser um chip, outros pensam que vai ser um código de barras, outros pensam que vai ser um QR Code. Irmão, eu creio que isso não é literal. Eu creio, irmão, se de fato for um chip, irmão, se a besta escolheu o datim, não encontra ninguém, aleluia, você é louco, tô zoando. Mas escuta, para a gente finalizar, para não perder a piada. Eu creio que na verdade essa marca da besta, irmão, é algo que significa o quê? A testa é a mente. É a mente. Primeiro o campo das ideias. Primeiro o campo dos pensamentos. Eles vão ser deturpados. Essa cabeça, essas ideologias que são entradas. A mão significa o quê? As atitudes. Os posicionamentos. As escolhas. Porque de fato, irmão, se o diabo conseguir dominar a mente de um homem, ele vai conduzir as atitudes dele. Ele vai conseguir conduzir as mãos dele. Então a jogada do inimigo sempre vai ser essa: colocar na mente das pessoas o quê? Deus te abandonou, Deus se esqueceu de você, porque assim você começa a viver como um esquecido, você começa a viver como um abandonado, como um de qualquer jeito, como vivendo tudo de qualquer jeito, você perde a sua identidade de filho. Por isso que sempre vai ser lançado na sua ideia o quê? Ah, Deus não te ama, Deus não te ama, Deus não está nem aí para você. Porque aí muitos vão viver o quê? Sem amor. Muitos vão viver uma vida de solidão, uma vida sozinho.
Se o diabo consegue colocar na mente do homem que ele não é perdoado, que o Senhor não teve misericórdia com ele, ele vive sem perdão. Ele vive sem conseguir perdoar pessoas, sem conseguir ajudar pessoas. Eu creio, irmão, que nesses últimos tempos que nós vivemos, o diabo vai tentar dominar a mente das pessoas, porque assim ele vai conduzir as atitudes. Por isso que eu sempre digo, base, a primeira luta ela é sempre travada na mente. Sempre ela é travada na sua cabeça, no campo das ideias, nas suas emoções. Mas eu vim essa manhã para declarar algo na sua vida, que em nome de Jesus, liberdade sobre os seus pensamentos agora, em nome de Jesus, Pai. Seja livre agora, meu irmão, de toda a marra do inimigo, em nome de Jesus, meu irmão. Eu declaro vitória sobre o seu pensamento, com todo o pensamento contrário que tem se levantado, cai agora, em nome de Jesus, Pai. Que todo pensamento de incredulidade, que toda falta de fé, que toda apatia que possa ter neste lugar, nós declaramos e anulamos agora em nome de Jesus. Toda semente do inimigo que foi plantada na mente de homens e mulheres aqui, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus, saia. Saia agora em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar nessa manhã, meu irmão, a identidade de filhos perdoados neste lugar. Que o Senhor venha avivar agora o senso de pertencimento de muitos aqui na obra do Senhor. Você faz parte, meu irmão. Você faz parte, minha irmã. A igreja é feita de pessoas, irmão. Você faz parte da igreja do Senhor, meu irmão. Você faz parte, minha irmã. Você é importante para a obra de Deus, meu irmão. Não deixe nada contrário encontrar lugar no seu coração. Seja cheio agora de coragem. Cheio agora de coragem para perdoar pessoas. Seja cheio de ousadia para que você venha resolver as pendências da sua vida, meu irmão. Seja cheia de força para romper agora tudo aquilo que tem te travado neste mundo. Eu declaro nessa manhã que toda ofensa que encontrou lugar no seu coração, ela está sendo anulada agora, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Nós chamamos, Senhor. Aleluia! Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe.